Kimihito era um virgem certificado pelo governo que foi obrigado a participar de um programa de intercâmbio com demi-humanas. Só que, em vez de arranjar uma esposa de forma civilizada, a agente responsável foi jogando no colo dele uma Monster Girl grudenta atrás da outra, todas querendo, vamos dizer assim, uma aproximação mais íntima, se é que me entende. Numa bela manhã, Kimihito acordou com Mia enrolada ao redor dele. Ao questionar o que diabos ela estava fazendo, a medusa pirata explicou que estava tentando se aquecer. Quando ele se ofereceu para encher a banheira, ela puxou ele para mais perto e quase o sufocou com o conjunto de ativos dela. Na tentativa desesperada de não morrer abraçado com uma serpente gostosa, ele puxou o rabo dela. E aí as comportas se abriram. Depois daquele improviso de toboágua aquático, ele foi preparar o banho de Mia e se flagrou tentando imaginar como ela usava o banheiro, porque é isso que acontece quando você é um homem com curiosidades inapropriadas. No momento seguinte, Mia entrou sem camisa, e o nosso cultíssimo protagonista virou o Sanji em 0,3 segundos. Ele tentou comer normalmente depois que ela entrou na banheira, mas a malandrinha puxou ele pra dentro da tina e tentou fazer com que ele lhe oferecesse um pouquinho de leite. Sem outra saída, ele ligou o chuveiro, e enquanto ela estava distraída, correu dali. Mais tarde, enquanto arrumava a mesa pro café, a agente Smith, sua coordenadora do programa de intercâmbio entre espécies, apareceu do nada e o assustou. Ela disse que veio para uma vistoria de rotina, garantindo que ele não tivesse violado nenhuma lei do intercâmbio. A regra mais importante? Humanos não podem machucar demi-humanas, sob pena de punição severa. Kimihito ignorou a mulher enquanto ela falava. Então ela chegou mais perto e sussurrou no ouvido dele que tornar Mia uma mulher também era considerado infração. Ele garantiu que jamais tentaria estacionar em vaga reservada para serpente, mas Smith não acreditou e avisou que se ele tentasse, ele ia preso e Mia seria deportada. Em seguida, foi zoando com ele, dizendo que tinha certeza de que ele não ia resistir aos encantos femininos de Mia. De repente, ele foi arrancado de perto de Smith pela própria Mia, que não curtiu nem um pouco a proximidade entre os dois. Smith pediu para ela se acalmar e jurou que não tinha interesse nenhum no pepino de Kimihito. Ela foi embora logo depois, e uma Mia curiosa perguntou se as leis do intercâmbio eram mesmo tão importantes assim. E ele confirmou que eram. Surpreendentemente, Mia declarou que não estava nem aí para essas leis, e que se ele quisesse provar os pêssegos dela, ela daria de bom grado porque o amava. Para provar o ponto, ela o empurrou pro chão, enrolou o corpo ao redor dele e abriu o zíper da calça. Só que, antes de conseguir beijá-lo, ele gritou de dor porque ela tinha apertado forte demais e deslocado o ombro dele. Felizmente, Smith voltou para ajudar a encaixar o ombro de volta no lugar, enquanto Mia chorava histericamente de culpa. Mais tarde naquele dia, ele levou Mia para fazer compras, mas a garota se animou demais e o puxou para dentro de uma loja de lingerie. Kimihito tentou escapar correndo, mas Mia o trouxe de volta, lembrando que Smith havia dito que ele não podia deixá-la sozinha. Sem escolha, ele ficou. E enquanto esperava, como o ser pensativo que é, começou a se perguntar se Mia conseguia usar calcinha. Seus pensamentos foram interrompidos quando ela apareceu para pedir a opinião dele sobre qual sutiã escolher, e aproveitou para puxar a blusa e mostrar que não estava usando nenhum naquele momento. O rapaz perdeu mais uma xícara de sangue. Depois de se recuperar, pediu para ela experimentar e ver por conta própria. Mas em vez de responder, ela pegou na mão dele e foi arrastando. Quando estavam a sós e ela começou a tirar a blusa, ele percebeu que a situação estava escalando rápido demais. Decidido a encerrar a festividade antes de se complicar, disparou para fora do provador. Já do lado de fora, percebeu que estava segurando um pedaço triangular pequenininho de tecido, sem saber ao certo quando tinha pegado aquilo. Enquanto analisava o objeto não identificado, Mia enfiou a cabeça pela cortina e pediu com toda a timidez do mundo a calcinha de volta. Como ele ficou paralisado pelo choque, ela arrancou das mãos dele e voltou pro provador. Aí ele cometeu a tolice de fazer um comentário, e Mia o atirou pela janela como agradecimento. No caminho para casa, toparam com um casal insuportável que imediatamente começou a zoar com os dois. Mia, furiosa, tentou acertar o rabo neles, mas Kimihito interveio a tempo. Quando ela perguntou por que ele se meteu, ele lembrou das consequências legais de machucar um humano. Logo, uma multidão se formou, e os curiosos começaram a tirar foto de Mia. Sufocada e se sentindo exposta, ela implorou para Kimihito levá-la para algum lugar mais reservado. Com as opções limitadas, eles foram parar num motel por horas ali perto. Péssima ideia, porque Mia foi tomar banho. E quando saiu do banheiro, ele precisou de toda a força de vontade do universo para manter o controle. E pior ainda, Mia tentou convencê-lo a ir até o fim, e ele teria cedido se Smith e seus agentes não tivessem arrombado a porta. Ela havia recebido informações de que um humano e uma demi-humana estavam tentando alcançar a Via Láctea juntos. Mas quando percebeu que eram Kimihito e Mia, relaxou e os levou lá embaixo. Lá encontraram o casal chato de novo, que não perdeu tempo em jogar mais insultos. Irritada, Mia tentou atacá-los novamente, mas Kimihito foi mais rápido e socou o cara tão forte que ele foi direto em cima da namorada. Mais tarde, em casa, Smith fez o curativo na mão de Kimihito,
machucada gloriosamente por socar aquele goriloide equivocado na cara. Quando ele gritou de dor, ela mandou engolir. Depois que Smith foi embora, Mia perguntou por que ele tinha atacado o casal, e ele explicou que não aguentava ver mulher sendo maltratada. Isso deixou ela tão feliz que ela pulou em cima dele, e, enquanto ele lutava, ela tirou a camisa e sugeriu terminarem o que tinham começado antes. Infelizmente, Smith voltou naquele exato momento para perguntar o que tinha no jantar, interrompendo os planos de Mia de finalmente liberar o seu lado selvagem. Dias depois, enquanto Mia e Kimihito estendiam a roupa, Kimihito foi de repente arrebatado pelos ares por uma pessoa-pássaro e se viu sentado num galho de árvore num parque. Sua sequestradora se apresentou como Papi, e depois de arrastá-lo para comprar sorvete para ela, Kimihito foi fazendo perguntas. Papi contou que tinha fugido da família anfitriã e estava se virando sozinha desde então. O que o surpreendeu porque, pela conversa, era evidente que ela tinha menos neurônios em funcionamento do que Patrick Estrela. Ele disse que fugir da família anfitriã era errado e avisou que se ela fosse pega, seria deportada na hora. Ao ouvir isso, Papi levou um susto e derrubou o sorvete sem querer. Começou a chorar porque nem tinha provado ainda. Kimihito a consolou e ofereceu seu picolé, mas se arrependeu imediatamente porque Papi ficou de joelhos entre as pernas dele. E para quem olhava de fora, parecia estar lambendo o picolé de um jeito bem específico. Com vergonha na cara, ele arrancou o picolé da boca dela e disse que ela precisava se limpar. Quando ele virou, ela já tinha tirado a roupa e entrado na fonte. Ele tentou tirá-la de lá, mas Papi aproveitou para puxá-lo para dentro, pedindo para brincar. Foi exatamente nesse momento que Mia chegou e acusou Papi de tentar roubar seu homem, dando início a uma briga épica com o pobre Kimihito no meio. Só que ninguém prestava atenção nos três, porque todo mundo estava olhando para uma criancinha presa numa árvore. Quando Papi viu aquilo, tentou voar até ela, mas não conseguia porque as asas estavam molhadas. Então, Mia decidiu ser a heroína para impressionar Kimihito. Enquanto subia pela árvore, levou galho na cara várias vezes e saiu com folhas enfiadas no cabelo e na cara, parecendo coisa saída de pesadelo de criança. Quando a menina a viu, deu um grito de terror e caiu da árvore. Felizmente, Papi a pegou no ar, mas como as asas ainda estavam molhadas, as duas despencaram como um saco de batata e caíram em cima do pobre Kimihito. Depois da confusão toda, a polícia chegou para tomar as declarações. Quando perguntaram onde estava a família anfitriã de Papi, Kimihito disse que era ele. O policial pediu o documento de Papi, que Kimihito obviamente não tinha. E justo quando parecia que a mentira ia desmoronar, Smith apareceu e apresentou o documento de Papi ao policial. Mais tarde, em casa, Kimihito perguntou como ela tinha esse documento, e Smith explicou que Papi havia fugido dela enquanto ela estava a caminho da casa dele para deixá-la. A nonchalância com que Smith disse isso fez Kimihito se perguntar como ela ainda tinha emprego, porque ela era basicamente a Sakura Haruno de cabelo escuro. Voltando a prestar atenção no que Smith dizia, ele a ouviu falar para Papi que ela viveria com ele, e a garota ficou animadíssima. Depois de prometer se comportar e ser uma boa garota para ele, ela exigiu que ele lhe desse um banho e o arrastou para o banheiro. Com os dois sumidos, Smith perguntou a Mia se ela estava de verdade bem em dividir Kimihito com Papi, e ela respondeu que sim, porque Papi era só uma criança. Smith então revelou com toda a calma do mundo que Mia e Papi tinham a mesma idade. E quase que instantaneamente, Mia disparou pro banheiro para impedir Kimihito de dar banho em Papi, e acertou a porta na cara dele. Dias mais tarde, no caminho para casa, Kimihito foi derrubado por uma centaura, que perguntou se ele era o homem destinado a ser seu mestre antes de apagar. Quando voltou a si, ligou para Smith para entender quem era aquela amazona com espada, e ela explicou que a garota, cujo nome era Centória, tinha permissão de escolher sua própria família anfitriã, pois era tradição do povo dela escolher seus próprios mestres. Depois que Smith desligou, Kimihito estava conversando com a garota quando um ladrão de bolsas numa lambreta quase os atropelou. Centorea puxou Kimihito para longe, e ele se viu com o rosto enfiado entre os gloriosos ativos dela. Quando foi libertado da prisão de memórias, ele apontou que o cara era responsável pelos roubos na área. Então, Centoria decidiu se tornar a vigilante amigável do bairro e pegar o ladrão, convidando Kimihito para ajudar. Quando ele tentou montar nela, levou um coice na cara, junto com o aviso de que só seu mestre poderia montá-la. Um tempo depois, após resolver a questão da montaria, eles alcançaram o ladrão, mas ele acelerou quando Centorea ordenou que parasse. Enquanto a perseguição esquentava, o cara tentou travá-los jogando caixotes de garrafas d'água no caminho. Centorea os fatiou com a espada e ficou toda encharcada, enquanto o pobre Kimihito gritava como uma criancinha assustada. Vendo que Centorea não desistiria, o ladrão mudou de faixa. Ela então pulou na traseira de um caminhão e continuou a perseguição, e essa manobra ajudou a alcançá-lo mais rápido. Mas quando foi detê-lo à ponta de espada, Kimihito de repente agarrou os ativos dela, fazendo-a gritar para soltá-los. Kimihito ignorou os gritos porque estava completamente focado em não cair. Isso, porém, fez com que ele abrisse a blusa dela sem querer e expusesse os tesouros da caverna. Na hora, ele teve uma hemorragia nasal, perdeu o controle e capotou dentro de algumas caixas de tinta, enquanto Centorea seguia correndo até dar de cara com uma porta de garagem.
Envergonhada, ela jurou que ajustaria as contas com Kimihito, mas quando foi pegar a espada, não estava lá. Foi o ladrão que apareceu segurando a espada e tentou atacá-la. Aí Kimihito, confiando no seu escudo de protagonista, se jogou na frente e tomou o golpe. De volta em casa, com curativo e tudo, Kimihito explicou o ocorrido para Smith pelo telefone. Por sorte, a espada era falsa, então ele não ficou gravemente ferido. Smith disse que ele foi idiota de tentar pegar o ladrão, mas ele argumentou que tinha sido ideia de Centoria correr atrás da lambreta. Ela então perguntou se ele tinha montado nas costas de Centoria. Sem deixá-lo responder, explicou que se Centoria houvesse permitido de livre e espontânea vontade, tudo bem, mas se ele tivesse feito sem consentimento, era equivalente a profaná-la. Naquele momento, ele notou Centorea escondida atrás da porta e imediatamente caiu de joelhos e pediu perdão pela ignorância. Centorea disse que a culpa era dela mesma, agradeceu por ele ter salvado sua vida e jurou lealdade a ele. Quando ela pediu para ele se tornar seu mestre, Mia e Papi irromperam pela porta e interromperam a resposta. Mia queria saber quem era Centoria, enquanto Papi só perguntou se tinha comida. Dias depois de Centorea se mudar, Mia reuniu as garotas na sala com o pretexto de revisar o regulamento do intercâmbio entre espécies. O real motivo era deixar bem claro que Kimihito era dela e tentar torcer as leis a seu favor. Centorea não engoliu. A discussão parou quando Kimihito entrou com uma marca de casco fresquinha no rosto, informando a Centorea que Smith queria que ela preenchesse o formulário de hospedagem. Mia foi logo xingando Centorea, mas Kimihito interveio, explicando que ela não tinha feito de propósito. Acontece que ele tinha entrado sem querer no banheiro enquanto ela estava lá, e ela reagiu presenteando-o com uma tatuagem temporária no rosto. Após a explicação, ele pediu desculpas a Centorea mais uma vez. Enquanto cada um tentava assumir a culpa, Mia se meteu no meio e as garotas começaram a discutir. Quando Kimihito tentou interferir, levou um tapa. Então voltou a atenção para Papi, que estava com fumaça saindo da cabeça porque tentara ler alguma coisa, buscando preservar os neurônios que ainda lhe restavam. Kimihito sugeriu que ela fosse tomar um banho, mas ela pediu que ele fosse junto. No banheiro, ele providenciou um maiô para Papi porque não queria ser preso. Mas enquanto ajudava ela a colocar, tocou sem querer nos ativos dela. No momento seguinte, sangue começou a jorrar do nariz dele como uma fonte sob pressão, e o impulso foi tão forte que ele voou para dentro da banheira. Sem entender nada do que estava acontecendo, Papi pulou na banheira e o usou como boia. Enquanto tagarelava, disse que o considerava como um irmão mais velho. Mas quando subitamente colocou as mãos dele nos ativos dela, Kimihito se perguntou o que no nome de Sweet Home Alabama estava acontecendo. Ele tentou se soltar, mas ela não deixou e tentou beijá-lo. Então ele lutou com mais força para se libertar. Felizmente, Centorea apareceu no instante seguinte e foi na Arqueiro Verde em Papi, pregando-a na parede. Depois instruiu Kimihito a subir em suas costas. Enquanto saía correndo, Mia tentou bloqueá-las, mas Centorea simplesmente passou por cima dela. Só parou quando chegou a um parque. Depois de recuperar o fôlego, Kimihito agradeceu pelo resgate. Ela disse que era dever dela, como serva, servir e protegê-lo. Mas Kimihito a aconselhou a relaxar um pouco, pois ainda não estava pronto para voltar para casa. Perguntou o que ela queria fazer, e ela timidamente pediu para andarem de mãos dadas, porque viu um casal passando fazendo isso. Kimihito não respondeu de imediato, então ela assumiu que ele não queria, mas ele a surpreendeu de repente, pegando na mão dela. Quando ela começou a corar e a evitar encará-lo, Kimihito tentou puxar conversa, mas foram interrompidos por Mia, que desceu do céu abruptamente e foi xingando Papi por tê-la largado como se fosse carga. Centorea perguntou por que haviam saído de casa, já que demi-humanas não podiam circular sem suas famílias anfitriãs. Mia disse para ela não fazer tempestade em copo d'água e estava se defendendo quando notou que Kimihito estava aninhado entre os travesseiros naturais de Centorea. Tomada de ciúme, Mia o arrancou de lá e acusou Centorea de tê-lo sequestrado para seduzi-lo. Começaram a puxar o coitado para lados opostos. Papi entrou na brincadeira achando que era um jogo e puxou o rosto de Kimihito pro peito liso dela. Foi aí que Smith apareceu e tentou adormecer as garotas com uma pistola de tranquilizante, mas acertou Kimihito sem querer. Ele voltou a si em casa, e quando viu Smith, perguntou onde as garotas estavam. Mal ela apontou para a porta fechada, as garotas irromperam, se desculpando e se culpando. Ele pediu que parassem, dizendo que a única culpada era a incompetente Smith, que achava que era tão boa de pontaria quanto o Deadshot. Disse para as garotas que elas eram família. Ao ouvir isso, Smith revelou que Kimihito precisaria se casar com uma das garotas, porque o projeto de lei do intercâmbio havia sido emendado e precisavam de alguém para testar a novidade. Naquela noite, Kimihito ficou na cama sem conseguir dormir, repassando mentalmente as palavras de Smith. Mia bateu na porta, expressou preocupação com ele e perguntou se estava perturbado porque não queria se casar com uma demi-humana. Kimihito admitiu que estava inseguro sobre como lidar com o casamento, já que nunca havia se relacionado antes. Mia ficou aliviada ao saber que ele não tinha objeções a casar com uma delas, e deslizou para dentro do quarto para tentar fazer alguma coisa a respeito.
Antes de começar, Papi irrompeu pela janela, derrubando Mia de cima de Kimihito e tomando o lugar dela. O confuso Kimihito percebeu que Papi não estava devidamente vestida e tentou pedir que se cobrisse, mas ela recusou. Quando ela puxou a calça dele para baixo, Sentorea chutou a porta, interrompendo a ação. Kimihito agradeceu e perguntou se ela sabia por que Mia e Papi estavam agindo daquela forma. Sentorea explicou que durante a lua cheia, demi-humanas entram em cio. Ele perguntou como ela estava imune, e ela afirmou ter dominado a arte da supressão do desejo. No entanto, no momento seguinte, colocou as mãos de Kimihito sobre seus ativos, e quando ele as retirou, ela tentou seduzi-lo abrindo a blusa. A visão sem armadura provocou outra hemorragia nasal em Kimihito, mas ele decidiu dar o fora quando percebeu que Papi e Mia tinham recobrado a consciência. Escondido na cozinha, recebeu uma ligação de Smith, que disse ter esquecido de avisá-lo sobre a lua cheia. Kimihito mandou ela guardar o aviso tardio num lugar bem específico, porque estava ocupado demais tentando manter o cartão virgem no lugar. Ignorando a grosseria, Smith perguntou se ele já havia decidido com quem ia se casar, e ele disse que não. Ela então o chamou de covarde, igualzinho a nós, e disse que era para ele tomar uma decisão logo para evitar problemas com as garotas. Aconselhou-o também a pegar gelo e usá-lo para esfriar as meninas. Mas enquanto revirava a geladeira, as garotas o acharam e pularam em cima dele. Só recuaram quando notaram uma mancha vermelha no chão e assumiram que o tinham machucado. Quando Kimihito se levantou, perceberam que ele havia caído em cima de um frasco de ketchup. Ele garantiu que estava bem. E justo quando achavam que ele estava calmo, foram tentar ordenhá-lo de novo. Na manhã seguinte, Kimihito acordou as garotas e disse que precisavam conversar. Quando as garotas o viram, ficaram chocadas e perguntaram se estava bem. Ele disse que sim, e informou que havia decidido namorar cada uma delas com o casamento em mente, antes de desabar no chão inesperadamente. Naquela noite, quando Mia desceu, foi pra cozinha ver o que Kimihito havia feito pro jantar e acabou sendo atacada por um slime. Mais tarde, deitada no sofá com uma toalha molhada na cabeça, Kimihito se perguntou em voz alta o que a havia atacado, e Sentorea informou que era um parente do Rimuru. Kimihito ficou surpreso por não saber que existiam monstros slime. Sentorea então explicou que slimes eram uma das muitas espécies não reconhecidas pelos humanos. Assim que Sentorea prometeu defendê-lo de qualquer ataque, o slime emergiu da bacia d'água que Kimihito estava usando. Sentorea tentou cortá-lo com a espada, mas ele esquivou da lâmina. O slime então atacou tanto ela quanto Kimihito, deixando os dois num baita trem-lada grudento no chão. Kimihito, porém, correu pro banheiro ao notar a aparência de Sentorea, porque estava lhe causando pensamentos nada santos. Lá dentro, pensou em ligar para Smith para falar do novo hóspede, mas esse pensamento evaporou quando Sentorea bateu na porta e perguntou se podia entrar. Sem pensar nas implicações, ele disse que sim. A centaura entrou depois de tirar a roupa e a aparência dela o surpreendeu. Mas ela o garantiu que não estava tentando acordar seu soldadinho, queria apenas estar lá para protegê-lo caso o slime aparecesse. Quando ela se moveu, escorregou por causa do slime e caiu em cima de Kimihito, enterrando o rosto dele entre as melancias dela. Mas ela deixou o constrangimento de lado e admitiu que precisava de ajuda para tirar o slime do corpo. Sendo um cavalheiro, Kimihito concordou em ajudá-la. Mas enquanto esfregava, Sentorea de repente pediu que parasse, porque as mãos dele estavam nos pêssegos dela. Percebendo o erro, ele decidiu lavar outra parte do corpo, e acabou apertando os ativos. Como a situação estava saindo do controle, decidiram ir para a banheira. Enquanto descansavam nela, Kimihito expressou curiosidade sobre o que o slime queria. Sentorea disse que estava procurando água, o que fez Kimihito apontar que estavam sentados na maior fonte de água da casa. Quando sugeriu que saíssem, percebeu o slime os observando do teto. Sentorea foi imediatamente pegar a espada, esquecendo que estavam na banheira, e sem querer agarrou o joystick de Kimihito. Ao perceber o que havia feito, recuou em choque e caiu para fora da banheira, batendo a cabeça. O slime então envolveu Kimihito com tentáculos, e ele implorou que não o comesse. Mas em vez de devorá-lo, o slime assumiu uma forma feminina, pegando-o de surpresa. Esfregou o corpo no rosto dele antes de lavá-lo, e Kimihito percebeu que ela estava imitando o que Sentorea havia feito antes. Ele tentou conversar com ela, mas ela não respondia, levando-o a presumir que não falava. Quando ela enfiou a cabeça dele no próprio corpo, Kimihito começou a lutar para respirar e acabou pulando na banheira. Depois de toda a confusão, foram para a sala e Sentorea fez elogios a Kimihito. Por algum motivo, ela acreditou que o idiota havia pulado na banheira porque deduziu que a água diluiria o slime e o libertaria. Kimihito comentou que tinha sido uma aposta arriscada, já que o slime poderia ter absorvido toda a água e virado um kaiju. Quando ele mencionou a forma humana dela, Sentorea e Mia ficaram surpresas, dizendo que nunca tinham ouvido falar de um slime capaz de assumir aparência humana. Kimihito então sugeriu informar Smith sobre ela para evitar problemas, mas ao se virarem, viram o slime brincando com Papi. No dia seguinte, Kimihito teve que intervir quando Sentorea e Mia tentaram atacar o slime, que havia pego coisas delas e as coberto de gosma. Papi, que já havia chamado o slime de Su, também o defendeu, garantindo que ela não tinha mexido nas coisas de propósito.
Confuso, Kimihito pediu uma explicação, e Papi esclareceu que tinha dado esse nome ao slime. No momento seguinte, Sue repetiu o nome, assustando Mia, que não esperava que uma criatura que todos achavam não ter inteligência falasse. Kimihito esclareceu que Sue era boa em imitar o que via e ouvia. Centoreia então disse que precisavam arrumar roupa para Sue. Kimihito providenciou uma capa de chuva e botas de borracha, já que eram os únicos itens que não absorveriam água. Enquanto Sue estava distraída com Papi, Centoreia e Mia puxaram Kimihito de lado e disseram que, se não denunciassem o slime, se meteriam em encrenca. Kimihito argumentou que, como ninguém tinha visto um slime antes, não havia garantia de que ela seria devolvida para casa. Enquanto ponderava, ouviu Papi voar com Sue e decidiu segui-las. Rastreou-as até a beira de um rio, onde Sue notou a água e começou a se debater, fazendo Papi largá-la em cima de Kimihito. Depois de pousar, Papi perguntou por que ela tinha feito aquilo, e Kimihito explicou que Sue estava com medo de ser levada pela correnteza. Então perguntou por que Papi havia fugido, e ela respondeu que tinha ouvido eles planejando prendê-la, mesmo sem ter feito nada de errado. Kimihito disse que era porque estavam preocupados com o perigo que Sue poderia representar, já que quase o tinha sufocado. Mas Papi lembrou que ele também tinha quase morrido nas mãos das outras. Enquanto ainda conversavam, um grupo de crianças se aproximou e convidou Papi para brincar, e Kimihito deixou. Ele ficou observando de longe, notando que Sue também entrou na brincadeira. Em dado momento, quando se moveram para o acostamento para continuar brincando, uma das crianças entrou na rua para pegar o chapéu justo quando Kimihito viu o caminhão-kun descendo a rua. Infelizmente, ele estava longe demais para chegar a tempo. Mas Sue agarrou a garota e usou o próprio corpo para absorver o impacto do caminhão. A garota agradeceu a Sue por salvar sua vida, mas aí perceberam que Sue havia ficado presa e não conseguia se mover. Quando o muro cedeu, ela despencou junto. Papi estendeu o braço para segurá-la, mas Sue soltou a mão e caiu. Por um momento, Papi achou que havia perdido a amiga, até ouvir a voz dela. Correndo até a beira da ponte, olharam para baixo e viram Sue deitada com segurança na caçamba de um caminhão. Parecia que Kimihito havia conseguido manobrar o veículo no lugar certo a tempo de pegá-la. Finalmente se despediram das crianças, e Kimihito ligou para casa para avisar Mia e Centoreia que estava levando Sue de volta, pedindo que não deixassem Smith saber da existência dela. Desligou quando Mia tentou falar alguma coisa, e ao chegarem em casa, se viu frente a frente com a própria Smith. Isso fez Mia convocar uma reunião de emergência para discutir o que fazer com Sue, já que Smith a havia visto. Kimihito perguntou por que ela estava de repente tentando ajudar Sue, quando antes queria que ela fosse embora. Mia explicou que não se importava mais com ela ficar, já que uma forma de vida rudimentar não teria como roubar ele dela. Naquele momento, o serviço de segurança do intercâmbio entre espécies chegou para reformar a casa, mas as garotas assumiram que tinham vindo para levar Sue, então pegaram ela e fugiram. No parque onde foram se esconder, Papi questionou se era sábio ficarem sem Kimihito. Isso as fez perceber que tinham agido de forma irracional e se colocado em risco. Centoria sugeriu se esconder atrás de uns arbustos para não serem vistas. Enquanto se escondiam, avistaram alguns agentes procurando por algo. Centoria ficou se perguntando como os tinham rastreado tão depressa. O pensamento foi interrompido por Papi, que subitamente gritou. Quando Mia perguntou o que houve, a garota explicou que havia derramado água em si mesma. Mia disse que secaria sozinha, mas Sue começou a beijar e lamber Papi para recolher a água. Enquanto isso, um preocupado Kimihito os procurava pelo bairro. Teve que pausar a busca para salvar uma garota numa cadeira de rodas de colidir com um poste. A garota, cujo nome era Merune, agradeceu a Kimihito pelo resgate, e depois que ele aceitou o agradecimento, disse que precisava continuar procurando seus amigos. Surpreendentemente, Merune sabia onde as garotas estavam e se ofereceu para levá-lo até elas. De volta ao parque, Centoreia disse a Mia que precisavam esperar os homens irem embora para encontrar outro esconderijo. Mas Mia apontou que não havia lugar grande o suficiente para esconder a traseira de caminhão de Centoreia. Enquanto tentava se defender, Centoreia esbarrou numa torneira e a quebrou. Quando Mia começou a zoar com ela pela bola de demolição embutida, Sue se grudou no corpo de Centoreia e começou a sugar a água. Antes que Centoreia soltasse um grito de susto, Mia tampou a boca dela e mandou aguentar até Sue terminar. Alguns instantes depois, Kimihito e Merune chegaram e encontraram Mia tentando impedir Sue de secá-la com a língua. Mas ela se distraiu ao notá-los, e Sue aproveitou a oportunidade. Quando terminou, virou a atenção para Merune. Mas Kimihito a capturou e ensacou antes que ela pulasse na garota. Mais tarde, em casa, as garotas ficaram surpresas ao ver que um novo quarto havia sido construído. Quando Smith chegou, Papi lhe agradeceu por deixar Sue ficar. Smith fingiu que não sabia do que estava falando. Então Kimihito perguntou para quem era o quarto, já que ela não queria reconhecer a existência de Sue. A resposta veio quando Merune foi carregada para dentro, e ele levou um susto ao perceber que Merune, a quem havia assumido ser humana, era na verdade uma das filhas do rei Netuno. Mais tarde naquele dia, Kimihito fez um tour pela casa com Merune, mas Mia ficou com ciúme ao vê-lo carregando a garota e tentou separá-los. Isso resultou nos três caindo escadaria abaixo e quebrando a cadeira de rodas de Merune.
Kimihito repreendeu Mia pela imprudência. Depois de carregar Merune de volta escadas acima, Sentorea perguntou a Mia por que ela havia feito aquilo. Ela disse que era porque Merune era sua mais nova rival. Sentorea perguntou que prova ela tinha de que Merune queria Kimihito. Antes de Mia responder, Kimihito apareceu no topo da escada ainda com Merune nos braços, e as garotas a ouviram perguntá-lo se ele tinha namorada. Kimihito tentou responder, mas de alguma forma escorregou e tocou sem querer nos ativos dela. Imediatamente tentou explicar que foi acidente, mas quando Mia percebeu que ele estava com o top de Merune na mão, ficou furiosa e o chamou de porco sem vergonha. Foi Merune quem então explicou que o muco que recobre o corpo dela era responsável pelo top escorregar, o que fez Sentorea dizer que era provavelmente por isso que Su havia tentado atacá-la antes. Ao ouvir isso, Mia teve uma ideia e arrastou Su para longe. Quando reapareceu diante de Kimihito, estava coberta de gosma. Então ele mandou ela tomar banho, o que ela não gostou nem um pouco, pois havia assumido que ele daria atenção a ela ao vê-la naquele estado. Depois do banho, reclamou a Sentorea sobre suas preocupações com Merune. Mas Sentorea disse que ela estava exagerando e deixando o monstro verde controlar seus pensamentos e ações. Vendo que Sentorea não estava do seu lado, Mia decidiu agir por conta própria e implicar com Merune. A primeira coisa que fez foi ligar o ar-condicionado no máximo, esperando que o frio deixasse a pequena sereia desconfortável. Mas logo descobriu que sereias eram resistentes a temperaturas extremas. Quem acabou congelando foi a própria Mia. Mas ela se recusou a desistir e tentou usar um toque no jutsu para convencer as outras a entrar na causa vingativa dela. O plano falhou porque Papi foi pedir para Merone jogar videogame, deixando Mia se sentindo traída. Sem saber disso, Merone perguntou a Papi se Kimihito era solteiro, e a Simplesinhas disse que não sabia. A pergunta deixou Sentorea desconfiada, então ela perguntou a Merone quais eram suas intenções com Kimihito, e ela admitiu que queria ser a Ariel para ele ser o príncipe Eric. Então perguntou a Sentorea se ela era namorada de Kimihito, deixando-a de guarda baixa. Mas ela recuperou a compostura depressa e negou, dizendo que era serva dele. Isso fez Merune comparar Sentorea a uma corajosa cavaleira medieval de lealdade inabalável com seu mestre. E Sentorea começou a vê-la com outros olhos. Percebendo que Sentorea havia cruzado para o lado inimigo, Mia disse a Merune que não perderia Kimihito para um peixe falante, e Merune respondeu que não tinha intenção de arrancá-lo dela. Quando Kimihito entrou, Merune pediu que ele a levasse ao quarto dela. Depois que saíram, Sentorea disse a Mia, irritada, que ela não tinha direito de se queixar, pois se não tivesse quebrado a cadeira de rodas de Merune, Kimihito não estaria carregando ela para todo lado. Mia então admitiu que sempre havia sonhado em ser carregada como uma princesa pelo seu príncipe. Sentorea, porém, não enxergava como isso seria fisicamente viável, dado que ela era o dobro do tamanho de Kimihito. Quando Mia começou a reclamar que Merune só queria seduzir Kimihito com as roupinhas reveladoras, Sentorea sugeriu que ela colocasse um biquíni. Enquanto isso, no quarto de Merune, ela perguntou a Kimihito se ele tinha namorada. Curioso, ele perguntou por que ela tinha tanto interesse na vida amorosa dele. Mas antes que ela pudesse responder, Mia irrompeu no quarto, usando um biquíni revelador que mal conseguia conter os ativos generosos dela. Disse que queria ir nadar e convidou Kimihito, que gentilmente recusou. Surpreendentemente, Mia não pareceu se importar, ocupada demais a se deleitar com o fato de que, pela primeira vez, estava mostrando mais pele do que Merune. Naquele momento, Sentorea entrou no quarto, e quando Mia a viu, perdeu a cabeça e perguntou por que ela estava mostrando mais pele do que ela. Sentorea respondeu que não era culpa dela ter sido abençoada pelos deuses dos ativos. Foi aí que Papi emergiu debaixo da capa de Sentorea e perguntou se alguém tinha visto Su. Sentorea mandou ela sair direito, mas Papi mergulhou de volta para baixo, puxando a capa para cima e expondo Sentorea acidentalmente. Envergonhada, Sentorea fugiu do quarto às pressas e fechou a porta. Mia voltou a atenção para Kimihito e Merone. Bem a tempo de ver os dois pulando na piscina abraçados. Tomada de ciúme e impulsividade, Mia pulou atrás deles, mas a água estava muito mais fria e funda do que esperava. Enquanto afundava, o frio a dominou e ela começou a perder a consciência. Através da névoa, ouviu Kimihito chamando seu nome, e momentos depois abriu os olhos com ele a carregando enquanto subiam à superfície. Agradecida, ela lhe agradeceu baixinho. E Merune, claramente preocupada, envolveu Mia num abraço gentil. De repente, Su se atirou na cabeça de Kimihito, se agarrando com firmeza. Merune observou calmamente que Su provavelmente estava desidratada, o que poderia explicar o comportamento agressivo anterior dela. Ao ouvir isso, Mia sentiu uma pontada de culpa pelo que havia feito. Mais tarde, as duas foram tomar banho juntas. Mia aproveitou para se desculpar pelo comportamento ciumento, mas Merune disse que nem tinha percebido. Determinada, Mia declarou que continuaria lutando pela chance de se casar com Kimihito. Em resposta, Merune disse que torceria por ela de bom grado, desde que Mia aceitasse que ela seria a amante de Kimihito. Dias mais tarde, enquanto Mia canalizava seu Gordon Ramsay interior, a comida pegou fogo. Ela recusou a oferta de Kimihito para apagar e resolveu sozinha. Em seguida, anunciou que ficaria responsável pelo cozinhar a partir daí.
e começou a se imaginar casada com Kimihito. Foi arrancada do devaneio delirante quando ele mencionou que a panela estava transbordando. Sobressaltada, ela agarrou a panela com as mãos nuas e gritou de dor ao se queimar. Kimihito ficou do lado de fora da porta tentando convencê-la a sair. Garantiu a ela que não era a primeira pessoa a fracassar na cozinha e a encorajou a tentar de novo. Mia insistiu que estava bem e pediu que ele fosse embora. Antes que ele saísse, Kimihito avistou algo brilhando no chão e ficou se perguntando se era um pedaço de papel. Enquanto isso, a preocupação de Mia com as mãos queimadas falou mais alto, e ela saiu correndo do quarto, derrubando Kimihito no processo. Quando ele se levantou, ficou boquiaberto ao ver o rabo de Mia e percebeu que ela estava mudando a pele. Mia estava mortificada, soluçando no travesseiro. Ela admitiu com a voz mal saindo que precisava de ajuda para tirar a pele por causa das mãos queimadas. Kimihito tentou tranquilizá-la, lembrando que já a havia visto sem roupa. No entanto, Mia foi categórica. Ser vista pelada era infinitamente preferível a ser vista mudando a pele. Mesmo assim, ele insistiu em ajudar, e enquanto puxava a pele, ela enrolou o rabo no pescoço dele porque ele tocou no ponto sensível dela. Isso não o deteve, e depois de tirar o último pedaço, ele instruiu Mia a se deitar de barriga para cima para descascar a parte da frente. Antes disso, Mia cobriu os olhos dele com o rabo para impedir que ele visse a entrada descoberta da câmara dos segredos dela. Enquanto trabalhava, Kimihito sem querer tocou no ponto sensível de Mia de novo, fazendo ela bater nas mãos dele, mas ele não parou. Ela então pediu para ele puxar pela direita, sem especificar de qual direita estava falando, e Kimihito acabou metendo as mãos dentro da entrada dela. O coitado não fazia a menor ideia do que tinha acabado de fazer. E antes de terminar o que queria dizer, Mia torceu o corpo dele, quase mandando para outro plano de existência. Para demonstrar gratidão, Mia preparou o jantar para Kimihito. Quando ele viu o prato, tinha certeza de que seria sua última refeição. No entanto, era gentil demais para dizer que aquela comida não era própria para consumo humano. Então comeu. Terminou de comer justamente quando as outras chegaram em casa, e Centorea perguntou por que a casa cheirava a lixão. Mia, com orgulho de mãe, respondeu que era a comida dela. Preocupada, Centorea perguntou se ela tinha seguido alguma receita, e Mia disse que aprendeu observando Kimihito cozinhar. Ela então revelou que as garotas foram as primeiras a provar a comida, o que explicava por que pareciam ter passado o dia todo vomitando. Kimihito perguntou se ela mesma havia provado, e ela disse que não, porque sempre perdia o apetite durante a muda. Outro dia, quando Kimihito voltou para casa, Papi o informou que estava prestes a botar um ovo. De imediato, as garotas pularam em cima dele, achando que ele tinha feito algo com ela às escondidas. Mas Papi explicou que era um ovo não fertilizado. Então pediram desculpas. No momento seguinte, tocaram a campainha. Quando Kimihito atendeu, encontrou um homem de aparência duvidosa na porta. Estranhamente, o tal Kazeki já sabia que Papi estava para botar o ovo e disse que queria incluí-lo no documentário que estava fazendo sobre o programa de intercâmbio. Em vez de mandar ele passear, deixaram-no entrar para entrevistar todo mundo, e ele pediu para ver o quarto de cada garota. Meruni foi a primeira. Enquanto a filmava nadando na piscina, ele sem vergonha perguntou se ela estava de calcinha. Mia apontou que a pergunta era tão suspeita quanto ele, mas ele jurou que era tudo pelo bem do documentário. Em seguida, pediu para Meruni mostrar como saía da piscina, mas o top dela escorregou, expondo o conjunto completo para todo mundo. Ela mergulhou de volta na água de vergonha, e Kimihito foi questionar o homem por ter filmado aquilo, mas ele garantiu que cortaria na edição. Depois foram pro quarto de Centorea, e quando ela tentou fazer o tour, ele a interrompeu e perguntou se ela usava sutiã. Centorea respondeu que sua espécie normalmente não usava. Então o tarado agarrou os ativos dela sem aviso, alegando querer confirmar se era verdade. Centorea imediatamente sacou a espada e tentou atacá-lo, mas Kazeki disse que estava fazendo tudo aquilo para responder às perguntas do público que queria saber. Depois disso, foi pro quarto de Mia, e também perguntou se ela estava de calcinha. Quando Mia disse que estava, ele deu um zoom nela e mandou mostrar, mas ela empurrou a câmera, que acabou enquadrando a bolsa com a pele muda. Ao ver aquilo, Kazeki pediu para ficar com a pele, mas Mia recusou. Então ele disse que queria para fazer uma pesquisa que poderia ajudá-la a se casar com um humano. Com a palavra casamento no ar, Mia cedeu e entregou a pele muda. Naquele momento, Meruni chegou avisando que Papi estava quase botando o ovo. Todos foram pro quarto dela e Kazeki montou a câmera. Pediu para Papi levantar a saia e instruiu Kimihito a ficar atrás dela e tirar a calcinha para conseguir o ângulo perfeito. Depois murmurou para si mesmo que vender as imagens sem censura o deixaria rico. Só que ele não havia percebido que Su tinha prendido um tentáculo na cabeça dele e repetiu cada palavra em voz alta, expondo toda a mentira e a podridão. Irritadas, as garotas exigiram que ele devolvesse todas as filmagens e a pele muda de Mia, mas Kazeki se recusou, dizendo que pertenciam a ele. Vendo aquilo, Kimihito jogou um ovo comum nele. E enquanto Kazeki se jogava para pegar, Kimihito socou o idiota na cara. Enquanto as garotas elogiavam o heroísmo de Kimihito, Meruni chamou a atenção de todos para Papi, que estava quase na hora. Todo mundo se reuniu ao redor e a encorajou, mas Mia cobriu os olhos de Kimihito com o rabo, recusando terminantemente que ele visse. Naquela noite,
Enquanto esperavam Mia terminar o jantar, Smith, que tinha aparecido antes, se aproximou de Kimihito e sussurrou que o nome e endereço no cartão que o tal diretor havia dado eram falsos, mas prometeu investigar. Depois disso, Kimihito perguntou a Papi onde ela tinha guardado o ovo, e ela respondeu que tinha colocado na geladeira. Kimihito alertou que era arriscado, pois alguém poderia confundir com um ovo normal e cozinhar. Naquele exato momento, Mia apareceu com um ovo na mão e anunciou que o jantar seria ovo cozido. Enquanto isso, alhures num apartamento, Kazeki, ainda enrolado em teia de aranha, conseguiu ligar para a polícia, que mandou as garotas do Mon. Infelizmente, elas não conseguiram capturar a demi-humana aranha, que escapou pela casa e esquivou dos tiros da sniperista. Enquanto isso, na casa de Kimihito, Smith avisou as garotas para ficarem com cuidado porque havia uma demi-humana aranha fugitiva à solta. Logo perceberam Papi e Su trazendo vários objetos. Questionaram onde tinham encontrado aquilo tudo. As garotas explicaram que descobriram do lado de fora de casa. Todo mundo foi conferir e encontrou tudo como descrito, mas notaram o sapato de Kimihito entre os itens. Naquele momento, Kimihito acordou num armazém abandonado, se perguntando por que estava pendurado de cabeça para baixo no teto. Sua sequestradora se revelou como a demi-humana aranha, que se apresentou como Hachnera. Sem se abalar, Kimihito pediu que ela o cortasse porque o sangue estava descendo para a cabeça. Hachnera o cortou, e quando ele tentou se afastar por notar que os ativos dela estavam à mostra, ela assumiu que era medo. Antes que ela falasse, um segurança entrou. Então ela agarrou Kimihito e subiu pro teto. A proximidade fez o corpo de Kimihito reagir, e quando ela percebeu, começou a zoar com ele. Ele tentou falar, mas ela o amordaçou com as teias. Então, o que o segurança ouviu foram sons abafados, o que o assustou e o fez ir embora. Vendo que estavam sozinhos, Hachnera ficou mais ousada e enfiou o rosto de Kimihito no peito dela. Quando notou que ele estava vermelho como tomate, soltou ele. Enquanto ele balançava pendurado no teto, ela foi ficando cada vez mais atrevida. E enquanto brincava com ele, Kimihito se esforçava ao máximo para não fazer vergonha na roupa. Na tentativa desesperada, ele mordeu a teia e se soltou. Mas não caiu porque os pés ainda estavam presos. Por fim, Hachnera o libertou. E em vez de tentar fugir, ele perguntou por que ela não estava com sua família anfitriã. Ela explicou que a família a havia vendido para Kazeki, que só a explorou para ganhar dinheiro. Ele tentou ter empatia, mas ela disse que não precisava da pena dele e que ele era igual a todo mundo. Quando mencionou que ele só estava atraído pela parte humana dela, Kimihito a surpreendeu dizendo que ela tinha pernas deslumbrantes. Ouvindo isso, Hachnera o chamou de tarado culto e disse que era um perdedor inexperiente por causa de como havia reagido com ela. De repente, o lugar foi inundado por uma luz forte e a voz de Smith se ouvia lá fora. No início, Kimihito não entendia por que Smith tinha vindo com os agentes, mas Hachnera explicou que era por causa dela. Ao ouvir isso, ele a aconselhou a fugir, mas ela recusou e disse que a tentativa dele de ajudá-la fazia ela gostar mais dele. Por fim, quando tudo se acalmou, Smith pediu desculpas a Hachnera por tê-la negligenciado e deixado Kazeki maltratá-la. Hachnera então deu a entender que queria ficar com Kimihito, o que deixou Smith feliz, já que ela não estava disposta a se estressar procurando uma casa nova. Dias depois de Hachnera se mudar, Mia tentou mobilizar as outras garotas contra ela, pois a considerava sua mais nova rival. No entanto, notou que todas estavam se dando bem com Hachnera. Centorea era a única que não estava bajulando a aranha, mas para desespero de Mia, disse que não tinha problema com a presença de Hachnera na casa. Naquele momento, Kimihito terminou de lavar a louça e tentou sair da cozinha, mas Centorea fez missão de se colar a ele. Quando ele perguntou se estava tudo bem, ela disse que estava apenas cumprindo seu dever de serva e que o seguiria para todo lugar. Kimihito então mencionou, um tanto desconfortável, que precisava usar o banheiro. Centorea se virou envergonhada. Do lado de fora do banheiro, Mia tentou convencer Centorea de que Hachnera não era de confiança. Em resposta, Centorea disse para ela não se comportar como humana e parar de julgar pelas aparências. De repente, ouviram Kimihito gritar e correram para investigar. Ao entrar, encontraram Kimihito amarrado com Hachnera ao lado, com uma explicação vaga e insuficiente. Mais tarde naquela noite, Kimihito estava prestes a se deitar quando ficou preso na teia de Hachnera. Ela desceu do teto e anunciou que queria ensiná-lo a ser homem. Com as teias, selou a porta para evitar interrupções. Mas antes de começar, Centorea arrombou a porta, arrancou Kimihito da teia e saltou pela janela. Enquanto galopavam pela rua, Centorea percebeu que as pessoas os encaravam de forma estranha. Kimihito tentou dizer que era principalmente por causa dos ativos dela chacoalhando, mas ela não deixou explicar. Estava ocupada se repreendendo por ter julgado Hachnera pela aparência, assim como os humanos sempre os julgam. Quando finalmente pararam, ele desceu das costas dela, mas o casal insuportável de sempre apareceu com um bando de pessoas. Riram ao ver Centorea e começaram a fazer comentários estúpidos e depreciativos. Kimihito tentou defendê-la, mas Centorea insistiu que ele não devia desperdiçar tempo com gente assim. O grupo então voltou a atenção para Kimihito e Centorea sacou a espada para ameaçá-los. Mas o cara riu e lembrou que a lei estava do lado dele.
No momento seguinte, alguns dos amigos agarraram Kimihito e outros seguraram Sentoreia. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Hashinera interveio, amarrando ele e os amigos. Apavorado, ele tentou manter a pose e disse que ia chamar a polícia. Hashinera se aproximou e desafiou a tentar, e o cara ficou tão com medo que desmaiou. Quando Sentoreia mencionou que poderiam se meter em apuros por machucar Kimihito, Hashinera deu de ombros dizendo que estava tudo bem enquanto ninguém ficasse sabendo. Sentoreia a questionou, mas Hashinera não respondeu, ocupada demais amarrando Kimihito. No momento seguinte, sugeriu que fossem a um motel passar a noite. Mas Sentoreia, desconfiando das mãos de Hashinera perto da ferramenta de Kimihito, deu um chute na aranha e levou Kimihito de volta. Hashinera reclamou. Sentoreia não ligou. E num momento de calor, gritou de repente que odiava Hashinera. Já acostumada a ter haters, Hashinera riu e disse que ficou feliz que Sentoreia finalmente falou o que pensava. Admitiu que não gostava quando as pessoas fingiam se dar bem. E disse a Sentoreia que era normal não gostar de alguém. Sentoreia ficou sem palavras. E enquanto assistia Hashinera e Kimihito irem embora, percebeu que Hashinera era alguém em quem podia confiar. No dia seguinte, Kimihito ficou com febre. Mia então decidiu que seria ela a cuidar dele. No entanto, Smith arrombou a janela e mandou as garotas saírem do quarto. Explicou que ele poderia ter contraído um vírus e, se não fosse quarentenado, poderia se espalhar para as garotas e causar uma pandemia. Smith então declarou que assumiria a responsabilidade de cuidar dele. Infelizmente, se mostrou tão útil quanto uma arma sem balas, porque não demorou nada para adormecer. Vendo isso, Mia insistiu em cuidar de Kimihito, mas Sentoreia lembrou do risco de infecção. Merone, por outro lado, achou que seria a oportunidade perfeita para conseguir seu final trágico. Ignorando-a, decidiram mandar a única que não corria risco de ser infectada. Sue. Sue bateu na porta de Kimihito, e ele a convidou para entrar, achando que era Sentoreia. Quando viu Sue, ficou surpreso, pois não esperava que as garotas usassem a habilidade de mímica dela a seu favor. Elas a tinham ensinado a cuidar dele, e além de imitar as vozes delas, ela reproduziu o jeito único de cada garota de cuidar dele. Só depois de ler os pensamentos de Kimihito, que Sue descobriu que ele havia adoecido por ter saído sob a chuva para procurá-la. Continuando a leitura, percebeu que ele precisava de água. Então deu a ele. Quando Kimihito voltou a si, notou que ela estava ali amamentando. Surpreso, se afastou e percebeu que estava se sentindo melhor. Então perguntou a Sue se tinha sido ela que havia cuidado dele, mas ela ficou em silêncio. Enquanto ele a agradecia, as garotas irromperam no quarto perguntando se ele estava bem. Kimihito respondeu que estava ótimo graças a Sue, e elas começaram a elogiar a Slime. Aí, para surpresa de todo mundo, Sue falou. Pediu desculpas a Kimihito por ter sido o motivo da doença dele e declarou seu amor. Enquanto as outras ficaram boquiabertas com a capacidade de fala dela, Mia estava particularmente preocupada com a declaração de amor. Naquele momento, Smith entrou e perguntou por que todo mundo estava ali. Mas antes que pudessem responder, ela espirrou, e todo mundo se afastou dela imediatamente. Dias mais tarde, Kimihito se encontrou com Smith num café para discutir alguns assuntos. Os dois, porém, não faziam ideia de que as garotas os tinham seguido às escondidas. Do lado de fora, observando, Mia reclamou que Kimihito estava a atraindo, mas Sentoreia disse que ela parasse de agir como se fossem de fato um casal. Além disso, disse que não tinham como saber o motivo do encontro porque não podiam entrar no café sem chamar atenção. De repente, viraram para Sue e tiveram uma ideia envolvendo explorar a pobre Slime. Tentaram usar a habilidade dela para espionar Smith e Kimihito, tentando descobrir se era mesmo um encontro romântico. Infelizmente, a missão não corria bem e enfrentaram vários problemas. Mia foi a única que conseguiu se aproximar do alvo, mas os perdeu quando eles entraram num motel. Enquanto vasculhava por ali, Hashinera apareceu do nada e a assustou, chamando-a de patética por espionar Kimihito. Ignorando as palavras, Mia perguntou por que Hashinera a tinha seguido, e ela revelou que a motivação era a mesma. Hashinera então prendeu teias nas janelas e as usou para escutar as conversas lá embaixo. Quando localizou Smith e Kimihito pelas vozes, se moveu para interceptá-los. Mia tentou detê-la, mas Hashinera estava determinada a pegá-los numa situação comprometedora para usar como chantagem. Enquanto Mia tentava puxá-la para baixo, a janela se abriu de repente e as duas foram puxadas para dentro. Para surpresa delas, se viram frente a frente com todo o esquadrão Mon, incluindo Smith e Kimihito. Smith então explicou que Kimihito havia recebido uma carta ameaçadora e ela havia planejado um encontro falso para atrair o culpado. No entanto, como as garotas decidiram aparecer sem convite, ela sugeriu que Kimihito levasse as garotas em encontros separados para ver se o culpado daria as caras. O primeiro encontro foi com Mia e Merone. Mia deixou claro que não gostava da ideia de Merone estar lá. Merone, por outro lado, garantiu que só estava ali para ser o arranjador e nada mais. Kimihito tentou alertá-las para agir com normalidade ao notar Tio, que era suposta ser a guarda-costas do dia, chamando atenção para si mesma por causa do tamanho. Foram ao aquário, onde os funcionários trataram Merune como realeza. Lá dentro, Merune entregou um passe livre para eles e foi embora explorar por conta própria.
Visitaram várias exposições. E quando chegaram a uma específica, Mia apontou 2 peixes que pareciam se beijar. De alguma forma, isso gerou um momento intenso entre ela e Kimihito. E justo quando estavam prestes a se beijar, Merune apareceu do nada para compartilhar curiosidades sobre peixes. Os dois se separaram na hora, e uma furiosa Mia tentou estrangular Merune. Depois foram ao show de golfinhos, onde descobriram que Merune era uma das performers. Justo quando Mia disse a Kimihito que não deviam chamar atenção, Merune a chamou pelo nome do palco, fazendo ela encolher de vergonha. Enquanto assistiam à apresentação, Kimihito ficou tão admirado com Merune que não percebeu que Mia tinha ido embora de ciúme. Enquanto resmungava sobre Kimihito, ela esbarrou num homem lagarto que a convidou para sair. Tio informou Smith sobre a situação e avisou para manter o olho em Mia, pois o culpado podia estar mirando as garotas usando Kimihito como pretexto. Enquanto Mia e o homem lagarto estavam num barco no meio de um lago, Mia contou como seu encontro com Kimihito tinha sido até ela ir embora. O homem lagarto expressou desprezo, chamando Kimihito de um idiota sem consideração por ter levado outra garota. Mia defendeu Kimihito, mas o homem lagarto a criticou por acreditar nas palavras de um humano inútil. Essa mudança repentina de atitude surpreendeu Mia, mas ela não comentou. O homem lagarto então insistiu que ele e Mia pertenciam um ao outro, afirmando que se Kimihito era o único obstáculo entre eles, o eliminaria. Isso fez Mia perguntar por que ele estava sendo tão delusional e possessivo. Ela também apontou que, embora homens lagartos se assemelhassem a lamias, não eram necessariamente a mesma coisa. O homem lagarto revelou que era um dragonete, fazendo Mia lembrar que o culpado havia assinado a carta com a inicial D. Assim que ele tentou tocá-la, Kimihito manobrou um pedalinho em direção a eles e colidiu com o lado do barco. Depois de ajudar Mia a sair da água, o furioso dragonete nadou até eles e começou a gritar. Cansada dos resmungos, Mia jogou uma lata nele, fazendo-o cair de volta na água. Kimihito se aproximou e tentou ajudar a remover as roupas molhadas. Porém, quando abriu a blusa, descobriu com surpresa que o dragonete era, na verdade, uma garota. Envergonhada, ela se cobriu rapidamente e admitiu que havia se aproximado de Mia porque queria ser amiga dela. Mia então perguntou por que ela havia enviado a carta ameaçadora, mas a garota disse que não sabia nada sobre isso e voou embora, jurando vingança. Sentindo algo cutucar de dentro do casaco de Kimihito, que estava sobre os ombros dela, Mia ficou curiosa. Kimihito pegou o objeto e pediu que ela se virasse. Quando ela o fez, ele colocou um colar ao redor do pescoço dela, dizendo que achava que ficaria bonito nela. Radiante de alegria, ela o esmagou num abraço. Enquanto isso, Smith havia capturado o dragonete e descoberto que ela não era quem havia enviado a carta. Como o primeiro plano para capturar o misterioso D havia falhado, Smith elaborou um novo. Desta vez, fez Kimihito organizar um churrasco no meio de uma floresta com Papi e Sue. Tudo porque Papi havia mencionado que queria visitar o lugar. Curioso, Kimihito perguntou a Papi por que ela queria ir lá. E a garota de neurônios limitados disse que não se lembrava. Desviando a sua atenção dela, Kimihito percebeu que Zombina, sua guarda-costas do dia, estava devorando toda a carne que ele tinha grelhado. Kimihito correu até ela, perguntando se ela era o Luffy disfarçado. E enquanto discutiam sobre a carne, ouviram um barulho alto antes de um monstro feio aparecer. Quando atacou, Kimihito agarrou as garotas e correu, mas não deixou de notar que o monstro parecia uma árvore mutante. Ao ouvir isso, as luzes no cérebro de Papi voltaram, e ela de repente lembrou por que havia insistido em ir à floresta. No momento seguinte, Kimihito foi agarrado pelo monstro. Então largou Sue e pediu que ela fosse buscar ajuda. O monstro tentou detê-la pisando nela, mas Sue se esquivou a tempo e acidentalmente caiu num tanque de resíduos tóxicos. Como ela não era mais percebida como problema, o monstro árvore abriu a cabeça revelando que era uma hidra. Enquanto começava a espremer a vida de Kimihito, Papi se dirigiu a ela chamando-a de Ki e implorou que não o machucasse. Surpreso, Kimihito questionou a relação de Papi com sua atacante, e ela explicou que tinha plantado Ki na floresta depois de encontrá-la na beira da estrada. Kimihito perguntou por que Ki havia crescido tanto, e Papi disse que provavelmente tinha absorvido os resíduos tóxicos da área. Depois de se libertar, Papi tentou convencer Ki a soltar Kimihito, mas como a hidra estava tão confusa, não reconheceu Papi e a golpeou. Kimihito avisou Papi para ter cuidado, mas ela disse que Ki estava brava porque a havia esquecido, então precisava consertar as coisas. Sue tentou se aproximar de novo, mas Ki a acertou, arremessando-a pela floresta. Felizmente, ela pousou em Sue, que havia se transformado numa versão pirata do Godzilla. E depois de garantir que Papi estava bem, Sue se aproximou de Ki e tirou Kimihito de volta. Então disse a Kimihito que extrair o resíduo tóxico de Ki era a única forma de acalmá-la, fazendo-o perceber que o tóxico não só a havia feito crescer, como também a havia deixado mais inteligente. Enquanto Sue e Ki lutavam, Papi e Kimihito se seguravam por suas vidas, até Papi ser arremessada e pousar nos ativos acolchoados de Ki. Sentada lá, ela decidiu que a única forma de extrair as toxinas de Ki era sugar nos ativos dela. Quando Ki a puxou para fora, ela implorou a Kimihito que assumisse o lugar e salvasse Ki. Então ele o fez.
Logo depois, Smith chegou, e depois que Kimihito explicou que os resíduos tóxicos haviam feito Ki perder o controle, implorou que ela não a punisse por isso. Smith disse que não puniria, e informou que Ki não havia enviado a carta porque não sabia escrever. Prometeu limpar os resíduos e perguntou a Ki se ela queria permanecer na floresta, ao que ela respondeu que sim. Dias mais tarde, Kimihito levou Centoreia para um encontro, mas por algum motivo ela estava de armadura completa, chamando atenção desnecessária. No entanto, ela não ligou. Manako, a guarda-costas do dia, ligou para Centoreia e a aconselhou a largar a armadura. Mas a centaura se recusou a ouvir. Naquele momento, uma garotinha se aproximou de Manako e perguntou o que ela estava fazendo. Manako tentou cobrir o olho, mas a garota notou e saiu correndo, traumatizada. Manako se sentiu perturbada com o encontro, mas a garotinha se escondeu atrás de uma porta e riu, dizendo que não queria que Manako interferisse nos seus planos para Centoreia. Enquanto isso, Kimihito e Centoreia estavam num piquenique. Enquanto Kimihito mordia os sanduíches que ela havia feito, Centoreia perguntou se ele gostou. Kimihito respondeu que sim, mesmo com uma expressão sugerindo o contrário. Naquele momento, Hashinera, que havia roubado um dos sanduíches, disse a Kimihito para parar de mentir e admitir que os sanduíches de Centoreia tinham gosto de serragem. Desapontada com a crítica, Centoreia se desculpou e foi embora. Quando parou perto de uma árvore, Lilith voou até o rosto dela e a hipnotizou. Quando Kimihito a encontrou naquele estado, ela tentou dominá-lo. Apesar de seus esforços para contê-la, o corpo o traiu, resultando em uma hemorragia nasal severa. Lilith observava de trás dos arbustos, espantada que a hipnose havia funcionado tão bem. De repente, ouviu um barulho, e quando se virou, se viu frente a frente com um javali que o Pumba teria inveja. Assustada, ela saiu correndo gritando com o javali atrás. A confusão também ajudou Centoreia a recuperar os sentidos. Kimihito notou o predicamento de Lilith e jogou o casaco no focinho do porco, fazendo-o bater numa árvore. Achando que estava inconsciente, ele deu as costas, mas o javali se levantou rapidamente e tentou atacá-lo. Felizmente, Centoreia o nocauteou com um tronco. Kimihito a elogiou pela bravura, mas Centoreia achou que só havia lhe causado problemas e insistiu que não era digna de ficar ao lado dele. Em vez de responder, Kimihito subiu nas costas dela, alegando ter torcido o tornozelo. Centoreia comentou que só servia como um cavalo comum. Porém, Kimihito a abraçou e garantiu que, independente da utilidade percebida dela, ela jamais seria tão inútil quanto o Yamcha. Enquanto isso, Ratner havia amarrado Lilith e decidiu torturá-la com toda a calma do mundo. O plano para atrair o misterioso D continuou, e desta vez Kimihito teve que sair com as garotas do esquadrão Mon. O primeiro encontro foi com Tio, e Kimihito quase morreu de ser arrastado de um lugar para outro. Ela o levou a uma loja de roupas e pediu a opinião dele sobre um vestido. Tio era mais alta do que ele. Então, quando ele se virou, se viu frente a frente com os ativos quase à mostra dela e o cérebro dele travou. Tio foi furiosa para o provador depois da reação de Kimihito. Mas quando começou a lutar para remover a saia, que ficou presa nos quadris dela, teve que chamá-lo para ajudar. Enquanto ele puxava a saia, acidentalmente puxou a calcinha junto, expondo as nádegas dela. Mortificado, Kimihito se desculpou profusamente e sentou do lado de fora. Tio continuou soluçando, lamentando que amava a saia, mas não a encontrava no tamanho dela. Kimihito se ofereceu para ajustar a saia para ela e ela saiu do provador abraçando-o em gratidão. Mas percebeu rapidamente que estava só de calcinha e recuou apressada para o provador. Naquele momento, Zombina ligou perguntando se tinham visto alguém suspeito, e Kimihito respondeu que não. Zombina riu, dizendo que com a presença intimidadora de Tio, era improvável que alguém se aproximasse deles. Zombina assumiu o encontro, e os dois foram assistir a um filme de zumbi. Que ironia! Enquanto caminhavam, Zombina percebeu que sua mão havia caído, assustando quem estava por perto. Então encontraram um café e Kimihito ajudou a costurar de volta. Ela perguntou por que ele não estava enojado, e ele disse que não havia nada de errado com ela. Zombina riu da situação, mas decidiu zoar com ele e deixou cair um dos ativos. Kimihito pegou, mas quando percebeu o que era, quase morreu de susto. Zombina não conseguiu se segurar e caiu na gargalhada antes de pedir que ele costurasse de volta. Enquanto fazia isso, ele estupidamente perguntou se ela estava com dor, e Zombina lembrou que era uma zumbi. Naquele momento, Kimihito notou sangue no chão e perguntou se ela estava sangrando. Zombina disse que estava bem, e foi aí que perceberam que era ele que tinha tido uma hemorragia nasal de toda a emoção. Mais tarde, Manako assumiu o encontro, mas escolheu caminhar atrás de Kimihito em vez de do lado. Ele se virou e lembrou que estavam num encontro, então ela não precisava manter distância. Ela foi devagar se aproximando, mas esbarrou em todo objeto no caminho. Quando finalmente chegou até ele, perguntou se podiam ir a algum lugar mais reservado. Isso fez Kimihito achar que ela queria se conhecer melhor, mas ela explicou que se sentia desconfortável em lugares cheios. Enquanto sentados num banco, Manako ficou se perguntando se Kimihito estava apenas fingindo ser gentil. Então decidiu testá-lo para ver se os olhos dele revelariam seus verdadeiros pensamentos. Chamou a atenção dele e pediu que a olhasse, o que ele fez.
Porém, ela não viu nenhum sinal de ódio ou medo no olhar dele, e logo se sentiu oprimida pelo contato visual prolongado. Quando Kimihito perguntou se ela estava bem, ela disse para ele não olhar para ela, deixando-o confuso com o comportamento quente e frio dela. Naquele momento, ela avistou uma figura encapuzada os observando e foi confrontá-la, mas a pessoa fugiu. Zombina emergiu dos arbustos atirando e disparou contra a figura, mas ela desviou das balas. Como último recurso, Tio pegou uma máquina de venda automática e a jogou, bloqueando o caminho da figura, o que permitiu a Manako disparar um dardo tranquilizante. Porém, quando removeram o capuz, descobriram que era Doppel. Naquela noite, enquanto o esquadrão seguia para casa, Doppel revelou que a ameaça havia sido fabricada por ela e Smith para forçar Kimihito a se relacionar com uma das garotas. Perguntou às amigas se tinham curtido passar tempo com Kimihito, e todas compartilharam experiências positivas, cheias de elogios. Zombina se perguntou por que uma segunda carta seria diferente da primeira, mas Doppel afirmou ter enviado apenas uma. Enquanto isso, Kimihito encontrou uma pessoa estranha no caminho para casa. Quando chegou, as garotas perguntaram se havia capturado o culpado, mas em vez disso, ele apontou para uma pessoa sem cabeça ao lado dele. As garotas gritaram e Mia tentou puxar Kimihito para longe, mas acabou caindo junto com o corpo sem cabeça. Quando ela olhou para cima, viu o espaço vazio onde deveria estar a cabeça e gritou antes de desmaiar. Na sala, as garotas perguntaram a Kimihito sobre a identidade da pessoa sem cabeça. Então ele explicou como a havia encontrado na rua e trazido para casa porque não podia deixá-la sozinha. Quando anunciou que iria procurar a cabeça, Hashnera sugeriu esperar até de manhã dado o horário, mas ele estava determinado a encontrá-la imediatamente. Após sua declaração, as garotas, exceto Hashnera, se ofereceram para acompanhá-lo. Enquanto vasculhavam a área por pistas, ouviram o grito de Mia perfurando o ar. Imediatamente, Kimihito e Centoreia correram até ela, e ela apontou freneticamente para uma cabeça. Kimihito a tranquilizou, dizendo que era apenas a cabeça de um manequim. No entanto, a tentativa de Centoreia de confortar Mia só piorou as coisas ao mencionar de forma perturbadora que estavam procurando uma cabeça decepada. Kimihito lançou um olhar de reprovação a ela, avisando que esse tipo de comentário podia gerar problemas. Antes que pudessem respirar aliviados, Mia gritou de novo. Desta vez, a encontraram inconsciente no chão, deitada ao lado da cabeça real que estavam procurando. Centoreia rapidamente levou Mia para longe, instruindo Kimihito a pegar a cabeça. Ele hesitou em tocar a cabeça decepada, então tentou falar com ela primeiro. A cabeça ficou em silêncio até ele pegá-la, e então falou de repente, dizendo ser uma Dullahan. A cabeça continuou falando, mas Kimihito não estava interessado nos detalhes. Quando ela terminou, ele perguntou o que ela queria, e ela implorou que a reunisse ao corpo. Enquanto saía do parque com a cabeça, avistou um segurança se aproximando e se escondeu rapidamente atrás de uma árvore. A cabeça começou a fazer barulhos estranhos, então ele perguntou o que havia e ela disse que alguém estava mexendo no corpo dela. Kimihito avisou para ela baixar a voz, mas ela começou a fazer barulhos altos e felizes. Kimihito teve que cobrir a boca dela com a mão para silenciá-la, e justo quando parecia que ela ia atingir um ponto alto, ficou de repente em silêncio. Em casa, ele reacoplou a cabeça ao corpo, e as garotas a ofereceram chá e lanchinhos. Enquanto a observavam, Centoreia explicou a Mia que Dullahans são cavaleiros sem cabeça que aparecem quando alguém está próximo da morte. Quando Kimihito ouviu isso, perguntou se a Dullahan estava na casa deles porque alguém ia morrer em breve. Ela disse que sim e apontou para Kimihito, dizendo que ele era quem estava prestes a morrer. O silêncio tomou conta da sala. Ela explicou que a vida de Kimihito havia estado em perigo inúmeras vezes, e como caçadora da morte, havia vindo recolher sua alma. Mas Hashnera a interrompeu, amarrando-a e ordenando que Papi levasse Kimihito para segurança. Enquanto Papi voava com Kimihito, ele lutava para respirar com a traseira dela no rosto. Tentou puxar o rosto para fora, agarrando os quadris dela, mas a distração fez Papi voar direto por um outdoor, e Kimihito caiu. Por sorte, Su o pegou bem a tempo. As outras garotas logo chegaram, e vendo Kimihito ainda em perigo, Centoreia prometeu protegê-lo. Ela revelou uma cela presa nas costas dela, projetada para viagens de longa distância. Antes de Kimihito subir, Centoreia fez um discurso longo sobre honra e desonra. E quando terminou, Kimihito montou e eles galoparam para a segurança. No caminho, Centoreia virou uma esquina e quase colidiu de frente com o casal insuportável de sempre. No entanto, ela conseguiu saltar por cima do caminhão, deixando-o bater e pegar fogo atrás delas. Manteve o ritmo e logo começou a imaginar uma vida fugindo com Kimihito. Porém, ela não havia percebido que Kimihito estava lutando pela vida. Ele havia escorregado da cela e estava sendo arrastado pelo pé atrás dela. Quando ela finalmente notou, parou de correr e pediu desculpas. Naquele momento, a Dullahan apareceu atrás dela e a instou a desistir. De repente, Merune emergiu do rio e levou Kimihito com ela. Merune mergulhou embaixo d'água e Kimihito desesperadamente tentou dizer que não conseguia respirar. Ele conseguiu nadar até a beira para pegar ar e Merune se aproximou dizendo que, como ele estava destinado a morrer, queria algo para guardar de lembrança.
O rosto de Kimihito ficou vermelho enquanto perguntava se ela estava se referindo a um objeto. E Merune confirmou os piores medos dele, afirmando que não havia maior tragédia do que ter um filho seu depois que ele morresse. Kimihito a repreendeu, mas a garota peixe estava determinada a se tornar a mãe de seus filhos. Então o puxou de volta para a água. Ela nem ligou que ele estava se afogando. Mas antes de desmaiar, o rabo de Mia de repente se enrolou nas guelras de Merone, sufocando-a. Ela então puxou Kimihito para fora da água e espremeu o corpo dele para fazer ele cuspir a água. Quando ele recobrou a consciência, Hatnera usou as teias para imobilizar Mia. E quando Mia notou a Dullahan ao lado dela, a acusou de ser traidora. Hatnera disse que não havia sentido em tentar salvar Kimihito porque ele estava destinado a morrer de qualquer jeito. Mia disse que se iam essequear Kimihito, teriam que fazer isso nela primeiro. Cansado de assistir a cena, Kimihito disse que não podia acreditar que elas tinham caído nas mentiras de uma maluca que haviam acabado de conhecer. Levantou, caminhou até a rua e se colocou na frente do caminhão Kun. Felizmente era uma versão de brinquedo dele, e isso provou que a Dullahan era uma mentirosa de primeira categoria e nada mais. Quando voltaram para casa, Smith explicou que a Dullahan, cujo nome verdadeiro era Lala, tendia a ser dramaticamente exagerada. Em seguida perguntou por que Lala havia fugido. Em resposta, Lala explicou que havia ficado curiosa sobre Kimihito. Ela o havia visto à beira da morte tantas vezes que não conseguia acreditar que havia sobrevivido em cada uma delas. Portanto, ela havia decidido por conta própria ajudá-lo a cruzar para o outro lado. Smith pareceu prestes a mandar Lala para o submundo ao ouvir aquilo. Porém, apenas a lembrou das consequências de machucar um humano. Assustada, Lala se escondeu atrás de Kimihito e implorou para morar com eles em vez de voltar com Smith. Smith, adotando imediatamente seu sorriso encantador, concordou com o pedido. Kimihito protestou, mas as garotas pareciam apoiar a ideia. Dias mais tarde, Kimihito revisou as finanças e ficou chocado ao descobrir que estavam quase na miséria. Pior ainda, Mia havia esvaziado a geladeira nas tentativas de cozinhar pratos inapreciáveis. Kimihito então levou as garotas, excluindo Mia, Hatnera e Lala, para comprar mantimentos, mas a loja estava fechada. Então Centaurea sugeriu tentar o mercado de alimentos. No mercado, os vendedores começaram a fechar as barracas, assumindo que os produtos ofenderiam as demi-humanas. Kimihito os tranquilizou, dizendo que elas comiam carne e vegetais como qualquer outra pessoa, apesar da natureza parte animal. Merune se aventurou por uma banca de peixe, admirando a seleção e elogiando o vendedor pelo bom gosto. O dono se sentiu na presença da realeza ao ouvi-la, então rapidamente ofereceu o melhor peixe que tinha. Kimihito recusou, explicando que não tinham dinheiro, mas o homem insistiu e deu alguns peixes menores. Enquanto caminhavam pelo mercado, Centaurea se aproximou de uma banca de vegetais e o dono ofereceu cenouras. Depois de provar, ela sentiu como se tivesse entrado no paraíso e elogiou a mulher pela qualidade excepcional da produção. A dona então ofereceu uma caixa de vegetais, mas Kimihito recusou em nome dela. No entanto, a mulher insistiu, e eles acabaram aceitando. Logo depois, outros vendedores se apresentaram oferecendo comida de graça. Kimihito ficou se perguntando como transportariam tudo, então Merune sugeriu que Centaurea carregasse. Centaurea hesitou a princípio, dizendo que não queria ser tratada como um animal de carga, mas acabou concordando quando Kimihito pediu a ajuda dela. Quando só ele e Su restaram, ele mencionou que precisava de mais comida porque não tinha certeza se o que tinham seria suficiente. Su o tranquilizou, dizendo que ele não precisava se preocupar em alimentá-la, já que comida não era tão importante para ela. No entanto, ele expressou o desejo de que todos comessem juntos como família. Su então o levou até a floresta e perguntou a Ki se podiam colher algumas plantas. Inicialmente, Ki pareceu hesitante. Numa tentativa bem-humorada de persuadi-la, Su agarrou Ki e começou a sugar as laranjas dela. Kimihito conseguiu puxar Su para longe e questionou suas ações. Su explicou que achava que Ki queria algo em troca por deixá-los pegar as plantas. Ki então os levou a uma área onde algumas plantas cresciam. Porém, Kimihito apontou que algumas eram venenosas e seria difícil identificar quais eram seguras para comer. Justo quando decidiu voltar, percebeu Su provando as plantas. Ela informou com confiança quais eram venenosas e quais eram seguras. Depois de coletar plantas suficientes, se despediram de Ki e foram para casa. No caminho, encontraram o dragonete e ela tentou atacar Kimihito, mas Su a borrifou com o veneno que havia absorvido ao comer todas aquelas plantas venenosas. Mais tarde naquela noite, depois que Kimihito serviu o jantar, Smith e o esquadrão Mon apareceram exigindo que ele os alimentasse também. Kimihito não teve escolha senão preparar mais comida para eles, o que esvaziou a geladeira de novo. Notando a expressão miserável de Kimihito, Smith perguntou o que havia de errado. Su explicou que Kimihito era pobre demais para comprar comida. Smith então informou a Kimihito que o governo o reembolsaria por todo o dinheiro gasto alimentando as garotas, contanto que guardasse os recibos. Isso chocou Kimihito, que não podia acreditar que ela havia esquecido de mencionar um detalhe tão importante.